Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno de número 4. O foco é um trio de temas que, vamos combinar, é central para quem estuda para concursos: notificações, territorialidade e garantias móveis, tudo dentro do RTDPJ. Exatamente. E é um tema que está em plena ebulição. Totalmente. Quem estuda com material de, 2 ou 3 anos atrás já está desatualizado. Temos duas leis que basicamente redesenharam todo o cenário. Quais são elas? A Lei 14.382 de 2022, que é a do SERP, e a mais recente, a Lei 14.711 de 2023, o famoso Marco Legal das Garantias. Uau! Dominar isso não é só um detalhe, é um diferencial competitivo, assim, gigantesco na prova. Ok, então vamos desempacotar isso. O melhor ponto de partida, como o próprio professor Lessa aponta no material, é a joia da coroa do RTD, que é a notificação extrajudicial. Por que ela é tão importante assim? Porque ela é muito, mas muito mais do que uma simples entrega de carta, sabe? A notificação via RTD, ela carrega a força da fé pública. Certo? Quando um oficial de registro certifica uma notificação, ele não está só dizendo, olha, entreguei o envelope. Não é isso. Ele está atestando o conteúdo exato do documento, a data precisa e como a ciência foi dada. Isso, na prática, vira uma prova robusta, né? Vira uma prova de ferro. É quase impossível de derrubar num processo. E essa prova de ferro tem consequências jurídicas imediatas. A mais famosa talvez seja a constituição in mora do devedor. É o que dá o start, por exemplo, para uma ação de busca e apreensão. Exatamente. É o que a súmula 72 do STJ fala. Mas não é só isso, não. Ela tem um efeito conservatório que é muito poderoso. O que seria isso? Ela, fixa a data e o teor daquela comunicação. Isso é crucial para contar prazo de prescrição, de decadência, ter essa segurança de que a outra parte foi formalmente cientificada numa data específica. Isso vale ouro. Faz todo sentido. E aqui entra um ponto que sempre foi um nó para muita gente: a territorialidade. Antigamente a regra era super rígida, né? Uma marra que prendia o ato a um lugar só. Como isso funciona hoje? Pois é, a regra histórica era essa. A notificação só podia ser processada no cartório do domicílio do notificando. E ponto final. Isso criava um monte de dificuldade logística. Imagino. A grande virada veio com a lei do SERP, a 14.382. Ela alterou o artigo 130 da Lei de Registros Públicos e a nova redação trouxe uma flexibilidade enorme. E o que mudou na prática? Agora, o registro da notificação pode ser feito tanto no RTD do domicílio de quem notifica, quanto no do notificado. A escolha é do interessado. Espera um pouco. Mas essa flexibilização não abre uma brecha para bagunça? Se eu posso registrar em 2 lugares diferentes, como um terceiro sabe onde procurar informação? Isso não gera uma certa insegurança? Ótima pergunta. Essa é a questão fundamental e a resposta mostra como o novo sistema é inteligente. A flexibilização aconteceu no protocolo do documento, na porta de entrada. Certo. Só que a diligência de entrega, o ato em si de levar a notificação ao destinatário, seja físico ou eletrônico, essa parte continua sendo de competência exclusiva do oficial do local onde a pessoa realmente está. Ah, entendi. É quase um sistema de roteamento de documentos, então. Perfeito. O cartório onde eu dou entrada funciona como uma agência que recebe o pacote e manda para o centro de distribuição certo. E a tecnologia faz a mágica por trás. Exatamente. E a ferramenta que faz esse roteamento é justamente o SERP, a Central de Serviços Eletrônicos. Ele conecta os cartórios do Brasil. Permite que um título que eu protocolei aqui em São Paulo seja cumprido por um oficial lá em Manaus. Com total segurança. Com total segurança e validade. A modernização otimizou o acesso, mas não destruiu o princípio da competência, que é a garantia de tudo. E isso continua, agora com a intimação eletrônica regulamentada pelo provimento 149 do CNJ. E os tribunais, o STJ principalmente, como é que ele olha para isso? A gente sabe que a jurisprudência às vezes tem uma visão mais prática das coisas. Tem sim.
Para constituição em mora na busca e apreensão, a súmula 72 do STJ é bem pragmática. Ela aceita comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, o AR. Certo. E o mais curioso é que nem exige que a assinatura no AR seja do próprio devedor. Basta que a entrega seja feita no endereço dele. Interessante. Mas a lição que fica, e isso é importante para a prova, é que para evitar qualquer tipo de discussão que possa anular um processo, o caminho mais seguro, o padrão ouro, é a notificação via RTD ou o protesto do título. Essa ideia de usar a tecnologia para otimizar, mas mantendo a segurança local, me parece ser o fio condutor de outra função importantíssima do RTD, que é o Registro de Garantia sobre Bens Móveis. É a mesma lógica, não é? É exatamente a mesma lógica. O RTD é o guardião da publicidade e da segurança jurídica para transações com bens móveis que não têm um registro próprio, como, sei lá, veículos no Detran. A gente está falando de quê? Máquinas agrícolas, equipamentos... Exato. Máquinas agrícolas, equipamentos industriais, joias, obras de arte, tudo isso. E o exemplo clássico de estudo é a alienação fiduciária. Como o registro funciona nesse caso? Bom, para um contrato de alienação fiduciária de um bem imóvel valer contra todo mundo, o que a gente chama de eficácia erga omnes, o artigo 1361 do Código Civil é claro. O que ele diz? Exige o registro no RTD do domicílio do devedor. É esse registro que torna a garantia pública, impede que um terceiro de boa-fé compre aquele bem sem saber que ele pertence, na verdade, a um credor. Entendi. E como destaca o professor Lessa, se credor e devedor tiverem domicílios diferentes, a prudência manda registrar nos dois lugares. É uma proteção absoluta. E é aqui que entra o recente marco legal das garantias, a Lei 14.711. A palavra que a gente mais ouve sobre ele é desjudicialização. O que isso significa assim no dia a dia? Significa uma mudança de mentalidade, sabe? Uma mudança profunda no mercado de crédito. Historicamente, para retomar um bem dado em garantia, era um processo judicial longo, caro, incerto. E esse custo ia para a taxa de juros, claro. Exatamente. O custo e o risco eram embutidos nos juros de qualquer empréstimo. O marco legal veio para criar uma via expressa extrajudicial. Ele torna a consolidação da propriedade para o credor um procedimento mais rápido, mais previsível, com a ajuda do RTD e do tabelionato de protesto. E a aposta é que o risco para quem empresta diminui. Isso. E, em tese, com menos risco, o custo do crédito pode diminuir para todo mundo. O objetivo final é macroeconômico, usando o cartório como uma ferramenta de eficiência. Muito interessante. E essa lógica não vale só para alienação fiduciária, tá? Vale também para a cessão de crédito, para o penhor de bens. Tudo isso depende do registro no RTD para ser oponível a terceiros. Mas essa agilidade toda na execução não deixa o devedor um pouco mais vulnerável? Quais são as salvaguardas no sistema para evitar abusos do credor? Excelente ponto. Agilidade não pode ser sinônimo de injustiça. O sistema tem salvaguardas claras. A principal delas é justamente a obrigatoriedade da notificação formal do devedor, para ele pagar a dívida. Seja via RTD ou protesto. Exato. O devedor precisa ser inequivocamente cientificado da mora e ter a chance de pagar. O que a lei fez foi tirar do judiciário uma tarefa que, na maioria dos casos, é puramente documental, mas sem eliminar o direito de defesa. A qualquer momento, o devedor pode ir à justiça se houver algum abuso ou ilegalidade. Fica bem claro que a territorialidade é a espinha dorsal de tudo isso. Para a gente organizar as ideias, qual seria a regra de ouro para saber onde registrar o quê? A síntese é a seguinte. Primeiro, a gente pergunta, qual a finalidade do registro? Se for um registro facultativo, só para conservar o documento, provar a data, a liberdade é total. Pode ser feita em qualquer RTD do Brasil. Ok, e se for obrigatório? Agora, se o registro é obrigatório para gerar efeitos contra terceiros, como no caso das garantias, aí a regra é o domicílio das partes. É o que diz o artigo 130 da Lei de Registros Públicos. E essas regras nos leva direto a um conceito que o professor Lessa usa uma expressão muito forte para descrever: a proibição da barriga de aluguel registral. É uma expressão forte, mas é perfeita.
O que acontecia muito era que algumas partes, para buscar emolumentos mais baixos, registravam seus contratos em comarcas aleatórias. Que não tinham nada a ver com o domicílio delas. Nada a ver. O provimento 149 do CNJ veio para dar um basta nisso. Deixou claro que esse tipo de registro para fins de publicidade é simplesmente ineficaz. O SERP veio para facilitar o acesso ao cartório competente e não para criar um vale-tudo registral. Perfeito. Agora, para quem está se preparando para a prova, vamos cristalizar os pontos-chave. Como a gente transforma todo esse conhecimento num fichamento estratégico? Vamos lá. Ponto 1. Notificação é prova plena. A chave é lembrar que o RTD não prova só a entrega de um envelope, ele prova o conteúdo. Isso faz toda a diferença. Anotado. Ponto 2. Territorialidade flexibilizada, mas vigente. O CEP universalizou o protocolo, mas não acabou com a competência. Para ter feito contra terceiros, o registro obrigatório continua atrelado ao domicílio. Certo. E sobre as garantias e os outros institutos? Ponto 3. Garantias móveis, a regra é o RTD. Alienação fiduciária, penhor, reserva de domínio. O caminho é o RTD do domicílio do devedor. Com a grande exceção, que é uma mudança recente e muito importante, da Lei 14.382, que são os veículos. Ah, sim. A garantia de veículos agora se constitui com o registro no órgão de trânsito. E por último, ponto 4, notificação versus protesto. Ambos podem constituir em mora, mas o foco é diferente. Qual a diferença? O protesto é um ato público, focado na inadimplência, na dívida. A notificação é um ato de comunicação mais amplo, focado na relação contratual como um todo. Ótimo. E falando em prova, a gente sabe que a banca adora uma sutileza, uma pegadinha para derrubar o candidato desatento. Quais seriam as pegadinhas da FGV nesse universo? Tem duas que são clássicas e que ganharam mais relevância ainda. A primeira é a pegadinha da data do registro. Muita gente não se atenta ao detalhe do artigo 146 da Lei de Registros Públicos. Que é? Os efeitos do registro retroagem à data do protocolo. Peraí, isso é bem contraintuitivo. Quer dizer que se eu protocolo um documento hoje, mas o registro em si só sai daqui a 15 dias, para o mundo jurídico meu direito nasceu hoje. Na data do protocolo. Exatamente. Isso é poderosíssimo para resolver disputa de prioridade. Se o registro for concluído no prazo legal, a validade conta desde a entrada do documento no cartório. É uma proteção para quem apresenta o título. Genial. E a segunda pegadinha? A segunda, e essa é mais recente, é justamente a da barriga de aluguel. Com o provimento 149 do CNJ, deixando essa proibição do registro extraterritorial tão explícita, é um prato cheio para a banca testar se o candidato entendeu que a modernização do SERP não significou o fim das regras de competência. Faz todo sentido. Para a gente fechar, vamos visualizar o fluxo todo. Se a gente fosse desenhar um mapa de competências, como ele seria? Seria um mapa bem claro. Para registro facultativo, de conservação, o território é o Brasil inteiro. Liberdade total. Ok. Para registro obrigatório com efeito erga omnes, o destino é o RTD do domicílio das partes. Para notificação, o protocolo pode ser na origem ou no destino, mas a entrega sempre ocorre no território do destinatário. E para as garantias móveis, a regra é o domicílio do devedor. E para finalizar, aquela distinção que às vezes causa uma confusão, notificação via RTD e ata notarial. Onde elas se tocam e onde elas se separam? A distinção é fundamental. O objeto da notificação via RTD é a entrega de um documento, uma manifestação de vontade. A ação do oficial é ativa, ele leva a comunicação. Certo. Na ata notarial, o objeto é a constatação de um fato pelo tabelião. Ele descreve o que vê, o que ouve, a ação dele é passiva, perceptiva. E a finalidade também muda, né? Também. A notificação busca constituir em mora, dar ciência. A ata notarial busca pré-constituir prova de um fato para um futuro processo. São ferramentas diferentes para problemas diferentes. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? O que a gente vê é um sistema registral em plena transformação, mais digital, mais ágil, mas sem abrir mão dos seus pilares de segurança. Essa é a grande conclusão. A tecnologia, o SERP,
não veio para abolir a competência territorial, que é um pilar da segurança jurídica. Ela veio para otimizar, para democratizar o acesso aos serviços, mantendo a essência do registro. Que é dar publicidade e segurança. Exato, dá publicidade e segurança aos atos e negócios, mas agora com ferramentas do século XXI. É a tradição da segurança jurídica encontrando a eficiência da era digital. Fica então uma reflexão para quem nos ouve, adaptada do pensamento do professor Lessa. Como o domínio dessas regras técnicas transforma a função de quem atua na área. Deixa de ser um mero executor de registros para se tornar um arquiteto da segurança jurídica. Um agente que previne litígios, que promove a justiça muito antes de um conflito precisar chegar ao judiciário. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E fica o convite. Há algum tema específico que vocês gostariam de ver analisado com mais profundidade nos nossos próximos encontros? Deixe nos comentários. E, claro, compartilhem este conteúdo com quem também está nessa jornada de estudos. Até a próxima!